A economia brasileira apresentava sinais cada vez maiores de aquecimento na década de 50. Foi nesse contexto em que a Volkswagen veio para cá. Em 23 de março de 53, se instalou em um pequeno galpão na Rua do Manifesto, no bairro Ipiranga, em São Paulo. Lá, com uma estrutura de 12 funcionários, foram montados os primeiros Fuscas com peças importadas diretamente da Alemanha. De lá para cá, a Volkswagen ficou cada vez mais forte e presente no mercado brasileiro, principalmente pela sua ampla aceitação obtida após tanto tempo aqui. Mas a história da montadora europeia começa antes. O termo Volkswagen significa carro do povo em alemão e foi criado por Joseph Ganz, um engenheiro alemão judeu, em 1924. No entanto, em 1933, Adolf Hitler visitou o Salão Internacional do Automóvel em Berlim e viu o protótipo da Volkswagen e passou a propagar a ideia como se fosse sua. A Frente Alemã para o Trabalho fundou a montadora e uma cidade foi construída em volta e hoje chamada de Wolfsburg. Para início do projeto, Ferdinand Porsche foi escalado para desenvolver o primeiro carro da marca e em 1936 surgiu o primeiro modelo denominado KDF Wagen, o primeiro Fusca da história. No entanto, com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a fábrica foi adaptada para a fabricação de veículos de guerra como o Jeep Kübelwagen. Em 1945, após o término da guerra, a fábrica estava completamente danificada, tendo sido alvo dos bombardeiros dos aliados. Ela foi capturada e passou a ser administrada pelos britânicos. Com isso, o major britânico Ivan Hurst decidiu pintar um dos carros de verde e apresentá-lo como um veículo leve de transporte, já que o exército do Reino Unido dispunha de poucos carros deste tipo. Assim, 20.000 unidades foram encomendadas, salvando a fábrica da falência certa. O teto comprometido e os vidros quebrados faziam com que toda a operação fosse interrompida em dias de chuva. Mesmo com a estrutura fabril comprometida, era capaz de entregar 1.000 carros por dia. Em 1948, a Volkswagen já havia alcançado certa saúde financeira e seus carros eram conhecidos como resistentes e baratos, e vendiam cada vez mais. Em 1949, já era administrada novamente pelo governo alemão na forma de um monopólio. Em 1954, o Fusca atingiu 1 milhão de unidades produzidas. O Volkswagen Tipo 2, o qual veio como Kombi para o Brasil, foi introduzido além do esportivo Karmann Ghia, os quais usavam o mesmo motor do Fusca. Até 1968, a montadora seguiu com o Fusca como seu carro principal. Em 1973 chegou a 16 milhões de unidades e superou o recordista anterior, o Ford T. Após sua instalação por aqui em 1953, o Fusca não decepcionou o mercado brasileiro. Vinha como um carro barato, justamente o que o país precisava naquele momento. Foram fabricados 3 milhões e 100 mil unidades dos modelos aqui. Com o sucesso estrondoso da marca, foi decidido abrir uma fábrica no Brasil, a qual serviria como polo industrial para distribuir para toda a América Latina, e foi extremamente apoiado pelo presidente da época, Juscelino Kubitschek. A Brasília foi um dos maiores sucessos na história da marca. Usou o Fusca como base para seu projeto e vendeu mais de 900 mil unidades. Contou com uma rara versão de 4 portas e motor a etanol. Em 1974, o Passat entrou em cena e figurou como um dos carros mais cobiçados pelos brasileiros. A marca lançou o que viria a ser seu maior sucesso no país, o Gol. Inicialmente vinha com um motor refrigerado a ar, o mesmo do Fusca, mas com melhorias feitas pela própria Porsche, mas mesmo assim ficando conhecido como fraco. Em 1983, recebeu o motor da Brasília 1.6, o que resolveu parcialmente o problema. Em 1984, recebeu o motor 1.8S, tornando-o um dos carros mais potentes fabricados por aqui. Já em 1985 veio o motor mais famoso do país e também o mais preparado por corredores, o famigerado AP. O Gol vendeu mais de 7 milhões de unidades e se manteve no topo das vendas por 27 anos. Até hoje, esses modelos são muito procurados por entusiastas. A montadora reportou receita líquida de 31 bilhões de reais no Brasil
e lucro de 22 bilhões de euros no mundo todo. Seu faturamento total foi de 279 bilhões de euros, o que totaliza quase 1,5 trilhão de reais, empatando com o PIB da Romênia. E aí, curtiu a história de uma das maiores marcas de automóveis? Comenta aqui para nós.